A paz do Senhor para todos que nos ouvem. Mais essa oportunidade, nós estamos aqui no livro de Teologia Pastoral, unidade 3, no capítulo 3 e no capítulo 2. E na lição 3, nós vamos estar tratando aqui, mais uma vez, da excelência do ministério cristão. É importante entender, é importante o líder buscar conhecimento para ter uma liderança eficaz. E esse livro vai indicar, vai trazer alguns indicadores. E a temática que nós estamos cuidando ainda no capítulo 2 é a respeito da administração da igreja. Na aula passada, nós falamos algumas coisas a respeito dos departamentos. Departamentos que fazem alicerce de uma grande organização. E aqui, nesse momento, nessa temática, nós vamos tratar da relação, da conduta do pastor com a liderança do departamento. Então, é preciso haver uma afinidade, é preciso haver uma cumplicidade da liderança de um departamento com o seu líder para que a organização desempenhe bem o seu papel. Primeiro ponto aqui, nós vamos tratar como que deve ser essa conduta. Então, trate os líderes com amor pastoral. Esse é o primeiro pilar que a lição vai tratar aqui. É tratar os líderes com amor pastoral. Muito importante para que eu tenha um bom resultado. Para que o líder tenha um bom resultado, é preciso. Seja um exemplo de fidelidade. Não adianta eu falar de honestidade, de fidelidade, se eu não for o exemplo. O exemplo ele está atrelado ao meu comportamento. Então, não é só de palavras que vive uma organização, mas de comportamento e de exemplo. Seja o exemplo no serviço cristão. Como que eu vou cobrar algo do cristão, da igreja, sendo que eu não trago um exemplo? 4. Seja o modelo na vida dos cooperadores. É preciso ser exemplo, é preciso ser modelo antes de liderar, antes de trazer uma boa gestão, antes de eu fazer uma boa gestão, eu preciso ter comportamento. E é isso que o livro, indica. Né? Ouça a respeito das necessidades dos departamentos. É preciso haver essa complexidade. É preciso haver esse respeito da necessidade. Quando eu começo a atender, ou pelo menos entender e buscar a necessidade, eu vou conseguir desempenhar bem o meu papel como líder. Dentro ainda do organograma, dentro ainda da projeção organizacional, tratando da conduta do pastor em relação à liderança. Não ignore os feedbacks, ou seja, os retornos, as informações acerca das reações das pessoas. É bom e é importante que a liderança ou que o líder de um departamento ele se sinta confortável no sentido de passar um retorno das suas necessidades, daquilo que ele está projetando. É importante. E dos resultados, é claro. Reúna-se com os líderes frequentemente. Isso nós estamos tratando da conduta do pastor para a liderança do departamento. Então, é importante também marcar reuniões. Não reuniões sem foco, mas com o objetivo de buscar os feedbacks, de rever as necessidades e implementar os departamentos. Incentive mais e critique menos. Líder que só sabe criticar
ele desmotiva. Pastor que só sabe criticar, ele desmotiva a sua liderança. Ore todos os dias pelos líderes e os departamentos da igreja. Esse é o papel fundamental de um líder que quer trazer bons resultados. Conduta agora da liderança do departamento com relação ao pastor da igreja. Agora é na ótica da liderança. Como que a liderança deve agir, deve se comportar? Valorize e respeite o seu pastor. Ainda que em algumas coisas você não concorde com ele. Valorize e respeite. Compreenda quando o pastor estiver pensativo, não cobre, não achate. Valorize isso. Compreenda quando o pastor estiver pensativo. Isso é um grande respeito. E isso vai trazer resultados. Não force o pastor a tomar decisões precipitadas. É importante que o pastor tenha um tempo para pensar, para analisar. E a cobrança, muitas vezes, oprime o pastor. Então, o líder de departamento ele tem que ter esse papel de esperar o momento certo. Ouça os conselhos do pastor, mas ouvir, não como quem não quer mudar de opinião. Muitas vezes o líder de um departamento, ele expressa a sua opinião e quer que o pastor adote. E muitas vezes não é a visão do pastor. E é preciso haver esse respeito. Então, ouça o conselho do pastor. Jamais afronte ou descarte o pastor da igreja. Jamais. É preciso haver uma cumplicidade, é preciso haver uma harmonia, é preciso haver um amor, né? um vínculo dos departamentos com o pastor. Conduta ainda da liderança do departamento em relação ao pastor da igreja. Ajude nos projetos da igreja, incentivando os membros do departamento a cooperar com o pastor e a igreja. É importante que o líder ele faça esse papel de aliança, não de facção, mas de concordância com a liderança, com o pastor. Ore todos os dias pelo seu pastor, pela igreja e pelo departamento. Isso é base para toda liderança sensata. É base para toda liderança espiritual. Ore. Tem alguma coisa que você não concordou? Ore. Tem alguma coisa que você está vendo errado? Ore. Para que Deus dê sabedoria. Se a igreja estiver passando por alguma dificuldade, não seja o primeiro a pular do barco. O seu apoio é fundamental. E aqui nós estamos tratando da conduta da liderança com o pastor. Então, uma liderança honesta é uma liderança que trabalha junto, que tem cumplicidade. E mesmo que a igreja esteja passando dificuldade, ela vai estar junto com o pastor, junto com a sua liderança. Pastor como administrador. 2.5. Administrando pessoas. O papel do pastor é um papel excelente. É um papel desafiador. Ele precisa gerenciar muitas vezes seus próprios sentimentos para poder gerenciar uma igreja, para poder gerenciar departamentos. É preciso ser equilibrado. Administrando pessoas perfeccionistas, orgulhosas, frias, distantes, explosivas, dependentes, faladoras, rebeldes, indecisas, antipáticas, decepcionadas, desapontadas, arrogantes, presunçosas e etc. Então, o administrador ele tem um papel de administrar sentimentos, pessoas, emoções. E ele precisa fazer isso bem, senão ele não vai conseguir ter um bom resultado na sua organização. Administrando finanças.
dever de probidade e de prestar contas, não cair em dívidas. É importante. É importante o líder ter o equilíbrio de equacionar os seus sentimentos, a espiritualidade, a administração nas finanças, para que ele não caia em erro, em engano e até mesmo, muitas vezes, em vergonha. Pastor como administrador, administrando eventos. Então, ele tem o papel também de administrar objetivos, público-alvo, tema, data, preletor, horário, local, sonorização, divulgação e despesa financeira. Tudo isso que são indicadores administrativos de eventos onde o líder deve focar, ele deve equalizar para que traga um bom resultado. É preciso focar nesses indicadores. Administrando projetos e construções. Então, o pastor tem o papel de focar, de gerenciar orçamentos, gastos, custos, planta e desenho arquitetônico, legislação junto à prefeitura, contratação de empregados. É um papel difícil, é um papel que exige um bom comportamento, um bom desempenho e exige um bom emocional, né? Exige um bom gerenciamento. E para isso, nessa parte de projetos e construções, é preciso evidenciar esses indicadores. Oração e jejum. Nós vamos falar um pouco aqui, finalizando. No 2.6 fala sobre a administração de Neemias. Neemias foi um exímio administrador. Ele não foi só um homem que chorou em oração, pedindo a Deus graça para a reconstrução dos muros de Jerusalém. Jerusalém tinha sido destruída, os muros de Jerusalém tinham sido ateados fogo, e Neemias se coloca como um homem de Deus, como um líder e como um administrador para poder desempenhar bem todo o papel. Deus tinha o poder de levantar um muro com a sua palavra, mas Deus usou Neemias com a sua administração para desempenhar bem esse papel. Então, o que Neemias precisou? Ele precisou oração e jejum, que foi a base, pilar. Ele teve iniciativa, teve superação diante dos inimigos. Ele teve que superar aqueles que afrontavam e tentavam desmotivá-lo. Unidade, ele trouxe para si pessoas que estavam com ele, que estavam juntos com ele, somando força. Aprendizagem bíblica. O livro de Neemias, a administração de Neemias, vai tratar de aprendizagem bíblica e organização pessoal. Tudo isso resultou no muro reconstruído pela mão de Deus. Finalizo aqui essa lição, né? Evidenciando aqui a nossa referência, que é a IBAD, Instituto Bíblico das Assembleias de Deus. E está aí o nosso canal no YouTube, Núcleo IBAD Glória. Dê o seu like, se inscreva, participe. Nós também temos lá uma página no Facebook. E é isso. Me despeço aqui com alegria e entendendo sempre que nós sempre precisamos aprender, vamos estar sempre aprendendo com Deus. Eu agradeço aqui essa oportunidade de estar com você, que me assiste, que me ouve através desse canal. Um forte abraço e fica na paz do Senhor.